O meu avô, a minha avó e a minha mãe, os meus outros 2 tios, que eram 2 mulheres e 2 homens, assim. Tudo nasceram aqui, tudo era daqui do Ribeirão. A senhora nasceu em que lugar? Aqui mesmo, só adiante numa casinha ali bem velhinha, assim na praia, né? Bem aqui pertinho. Logo depois do ponto do ônibus aqui, logo adiante um pouquinho. Uhum. Pertinho, pertinho. Numa casinha na praia, muito velhinha. Que era assim, de certo era feita pelos escravos, porque ela era assim, o quartinho que tinha, assim, por dentro assim, tinha os bicos de pedra, tudo certo, foi feito pelos escravos. E o lado de fora era liso, eu digo, olha, imagina, em vez de fazer o lado de dentro liso, e o lado de fora podia ficar com as pedrinhas, eles fizeram para o lado de dentro, as pedras ficou tudo aparecendo ali. Se a gente se acordasse de noite que não fosse assim, bem esperta, era capaz de bater com a cabeça na pedra. Mas ali na sala dormia minha avó, a minha mãe, tudo ali numa esteirinha. Ali cada um deitava na sua esteirinha e a gente dormia ali. Então a minha filha outro dia perguntou assim, mãe, muito tempo a senhora dormia na esteira? Eu digo, olha, eu casei e eu fiquei morando na esteira por muito tempo. Ela disse, credo, mãe. Eu disse, por quê? Credo, por quê? Eu disse, porque não tinha cama e era difícil para comprar. E depois a primeira que eu tive foi um pedreiro, não, um carpinteiro que fez uma cama. Era prego de certo, né? Porque era coisa feita pelo carpinteiro. Depois de muitos anos, lá embaixo, quando eu fui para lá, morar na prainha, assim, no morro, é que eu tive então uma caminha comprada na loja. Mas por muito tempo a gente dormia na esteira. Ela disse, ô mãe, quanto tempo? Eu disse, minha filha, mas tinha que ser assim, tinha que ser assim. O importante era ter onde dormir. Era a esteira, o travesseiro, que a Marcela a gente arrumava no morro, a gente tirava aquela Marcela no morro, deixava em casa assim no pouco do sol, porque tinha aquelas que vinha aquelas florzinhas, que era a Marcela, aquilo ali vinha alguma fechadinha, então no sol elas abriam tudo. E depois a gente enchia o travesseiro com aquilo ali. Mas era um travesseiro tão cheiroso. Dava uma fronhazinha, fazia um saquinho e botava aquilo tudo ali, já era o travesseiro, e por fora a gente botava uma fronhazinha amarrada com 4 tiras, né? Assim, com 4 tirinhas a gente fazia, e eu que fiz o meu enxoval tudo, assim, costurando na mão, fazendo as coisinhas assim, e com isso eu levei quando eu fugi, que foi a hora melhor da minha vida, foi a hora que eu fugi, que eu sabia que eu ia casar. Era um casamento bonito, que eu podia ir assim, eu fui para a praia assim, com a roupinha que eu estava. Mas assim, eu podia naquele dia estar de véu, de grinalda, e de vestido branco longo, e com buquê para dar na hora do casamento, porque eu podia casar assim. Mas eu não pude, por a questão de ser muito pobre, eu fui assim. Mas para mim ali era a hora do meu casamento. Eu tinha 16 anos e o meu velho tinha 19. Acho assim, esse momento para mim foi o melhor momento da minha vida. Eu penso isso, assim. Sempre eu estou às vezes aqui sozinha, né? Sempre estou só assim. Mas estou só. E eu estou lembrando disso, de aquela hora que eu ia ter um homem na minha casa. Se tivesse farinha, porque feijão era difícil, né? Então o que mais a gente comia era caldo de peixe. Porque botava o peixe ali dentro, botava um temperinho, porque a favaca às vezes a gente tinha, né? Se não tinha cebola de cabeça, mas arramava com o vizinho uma cebolinha verde, e botava ali, cozinhava aquele peixe, e aí tinha farinha para fazer o pirão. Porque o caso era ter farinha. O difícil era farinha naquele tempo. Porque o conduto tinha siri, tinha muita ostra, tinha berbigão, se quisesse lá tirar, era perto, né? Então era fácil, a farinha era difícil, para tudo. Eu ainda fazia a renda mais larga, né? É com isso que eu ganhava um dinheirinho, que aqui não tinha serviço também naquele tempo para ninguém. Hoje tem sempre faxina, o pessoal aí por faxina, eles estão suspirando.
que ganha 150 no instantinho, né? Para filho eu pago mais um pouco. Aí, mas eles pagam 150, eles suspiram, porque tem gente que já está mais velha e que não vai arrumar serviço, que está ruim também no comércio, está ruim em tudo para serviço. E daí elas então, elas estão fazendo faxina. Mas naquele tempo não tinha, porque se tivesse eu também ia fazer. Né? Não ia fazer renda, que eu gastava a linha tudo. Né? E demorava um mês para fazer aquela renda, né? Uma coisa que a gente faz num dia é uma faxina, né? Mas é que naquele tempo não tinha, né, filha? Quem é que ia pagar a faxina, não? Quem era rico sapava-se assim mesmo, dava um jeito assim, né? Quem não tinha também muito luxo, e eram aquelas casas grandes assim e tudo, mas eles davam um jeito assim. Tinha vassoura no mato também à vontade para a gente apanhar, porque eu ia sempre buscar vassoura no mato, sempre, sempre, sempre. Aquela de carqueja, que dura muito, né? Hoje eu nem sei se tem mais, né? Porque diz que elas fazem chá de carqueja hoje, que é bom para a opção de doença. Eu digo, olha a vassoura de varrer a casa, hoje serve de remédio. A filha outro dia estava falando a carqueja. A carqueja era boa para a gente varrer o quintal. Aqui parecida com a Maricha, né? Não, será essa foto? É da freguesia? Será? E aqui tem uma mulher tão parecida que eu conheço. Ah, ela está fazendo renda da tramóia, minha filha. Ah, eu não aprendi da tramóia. Eu fazia dessa outra de bio, que tem uma opção de bio. Ah, que ela está fazendo. Ah, de onde é que vocês trouxeram essa foto? Professor Nereu que fez a foto. Ah, tá, porque ele tem, né? Ah, ela está fazendo a tramóia. Que bonita. Aqui está já assim tudo em roda e ela está fazendo ali o meio. Ah, que bonita. E ela é uma renda assim forte para a gente engomar tudo, né? E essa juta que a gente faz com linha fina, ela logo fica assim muito mole, muito... Parece uma coisa velha e a tramóia está sempre bonita. E a senhora aprendeu a renda como? Ah, com a minha tia Dadá, que é com essa que eu fui morar quando fugi, ela que me ensinou a fazer renda. E com ela eu também apanhava uma chácara de café quando ela contratava, porque eu subia numa escada mais alta, ela já subia numa mais baixa, dizia, César, tu sobe lá em cima para buscar aqueles barquinhos de café que estão lá. Aí antes de eu casar, eu já tinha recebido o dinheiro da apanhação de café. Então a gente trabalhava, só que o dinheiro era pouco, né, filha? Que não tinha muito assim, como quem trabalha fora, tem uma aposentadoria para ganhar mais o dinheiro, mas também a gente não tinha estudo, né? Só se tivesse, né? Mas com 3 meses de escola, não tinha como pagar, não tinha como arrumar serviço, tinha que fazer a renda. Olha, vizinho, era o meu avô. Tiadão que eu contei, eu não disse para vocês, parece, eu acho que eu falei ontem, que meu avô, foi a Claudete que perguntou uma coisa assim, ele morreu bem velhinho, querendo dizer que era meu pai. Eu disse, não, o pai dele, o meu avô, é que morreu com 106 anos. É esse aqui. João Adão, teu marido está dizendo. Era ele. Ele morreu com 106 anos. Ele era espírita. Quando eu estava doente, eu ia lá para ele me benzer, porque a gente não tinha remédio. Aí a minha mãe dizia assim, vai lá, senhor, eu estou com uma coisa na garganta que eu não posso engolir, etc. Era das amidas, era dor de garganta, não sei. Eu ia lá, aí ele me benzia com crucifixo e ele dizia assim, ó menina, agora vai para casa, ó, faz um pirãozinho bem duro e pode comer. Já não tem mais nada aí.
Dizia assim, ele morreu com 106 anos, porque ele foi escravo, ele disse. Com a idade que ele tinha naquele tempo, eu era pequena, ele tinha 106 anos, ele foi escravo, sim, que deu tempo para isso, né? Com o que mais a senhora já trabalhou na vida? Só na renda, meu filho. Na renda e no berbigão, porque eu acho que o meu velho, ele carregava muito peso do berbigão, e também ele remava muito, que ele pescava. Então era coisa que a gente fazia para sobreviver, né, filho? Para a gente sobreviver, para a gente ter sempre assim, o pão de cada dia, porque o dinheiro era pouco. Então tinha o peixe, tinha berbigão que a gente carregava lá no morro, por cima, ia lá por cima, descia daqui, como vocês vão para lá, vocês pegam o túnel, o início do túnel, né? Para depois chegar no centro. E nós fazia isso. Nós vinha por o morro, descia aqui no início do túnel, que vai daqui para o centro, e depois a gente subia por ali outra vez, para ir para lá, para o morro, lá na prainha. Então isso tudo foi fazendo mal. Era o trabalho que a gente fazia. Mas isso no fim fez mal. Eu acabei operando, ele também acabou. Pois era naquele tempo, era terno de reze e era assim, boi de mamão. Tinha muito, pau de fita, tudo, tinha muito. Naquele tempo tinha muito, e a gente se distraía. Nós ia ver o terno de reis, assim, lá no alto do Ribeirão. Aí, mas não tinha luz, né? Eu ia mais a minha mãe, era onde ela tadinha podia ir, porque a gente não tinha uma roupinha. Eu ainda sempre tinha uma roupinha melhor, lá não tinha. Então nós ia ver o terno de reis, lá no Ribeirão. Mas nós pegávamos o terno que viesse de cima para baixo. Aquele que ia de baixo para cima, não, porque aí ficava ruim para a gente, né? A gente vinha de madrugada, sozinha, por aí afora, não tinha medo de nada, né? Só via vagalume, alho de vagalume, clareando a estrada e a gente não via mais nada, também não tinha medo de nada. Engraçado, né? Hoje a gente tem medo de tudo, né? Terno de rei, boi de mamão, tinha muito. Pau de fita, a gente via, era a coisa do momento, né? A gente via muito. Hoje a gente já não vê mais. A vida é um mar de rosa, meu filho. Que a gente, hoje, né? A gente assim, hoje já tá velha, mas a gente lembra assim daquele tempo que a gente passou por tanta coisa, que hoje, às vezes, a gente lembra um pouco daquilo, mas a gente, tem horas que a gente fica assim mais feliz, porque hoje a gente vê, pelo menos, o que a gente botar na mesa para comer. E no meu tempo, a vida era tão difícil, que eu via assim que a minha avó não parava em casa, senão lá pela cidade, com um chinelinho assim, que tinha só a frente, atrás do calcanhar ela só dele, como estava o chinelinho. Atrás já não tinha um pedaço do corpo. Então era uma vida, a vida era essa assim, de luta, de sacrifício, e sem ter nada. Outro dia botar a mesa, mas faltava o principal, era a farinha. A minha mãe que dizia assim, César, hoje não tem um pó branco. O pó branco era a farinha. Tem as coisas, mas não tem o pó branco. Então a vida é um mistério, né? A gente tem tempos mais ou menos, tem tempo que... E depois que a gente envelhece, então a vida... Aí não é bom não. Porque a gente fica meio sem esperança, né? Fica meio sem esperança. Enquanto a gente está nova, a gente está ali para tudo que der e vier, fazer. Vamos ver se fizemos isso, vamos ver se fizemos aquilo.